prezados ouvintes, amigos, internautas. É muito bom tê-los novamente como companhia em mais este momento de reflexão e fé, onde teremos a oportunidade de, mais uma vez, meditarmos em assuntos importantes para o nosso bom viver, para o nosso desenvolvimento, tanto material como espiritual aqui na face da terra. Eu apresento a todos a minha saudação e também desejo-lhes que a bênção e a graça da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Mãe Virgem Maria esteja aí consigo, na sua companhia, desde que estejam merecendo e estejam buscando esta graça, esta bênção e este amparo do nosso Deus. Prezados e amados irmãos, quero hoje refletir um pouco, ou seja, falar algumas palavras a respeito do cuidado que nós devemos ter, irmãos, com a nossa saúde, com o nosso corpo físico. Claro, nós temos aprendido nesta Santa Igreja Apostólica, aprendido com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, os cuidados que nós devemos ter com o nosso espírito, não é isso? Com a nossa vida espiritual, ou seja, fugirmos de tudo aquilo que prejudica a nossa consagração, a nossa santidade e que nos afasta de Deus, o nosso Pai, e dos seus santos. Porém, irmãos, nós também temos que cuidar do nosso corpo físico, do nosso corpo material, porque, como diz a doutrina, o nosso corpo, ele é a morada do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que é cuidadoso com a sua fé, aquele que cuida, que zela do seu espírito, então tem um espírito santificado, chamado na doutrina de Espírito Santo de Deus. Não o Espírito Santo do Pai de Deus, mas o Espírito santificado por Deus. Irmãos, então, se o nosso corpo é morada do Espírito de Deus, então o nosso corpo também precisa ser, vamos dizer assim, cuidado. Nós não podemos descuidar da nossa saúde física. Irmãos, eu digo isso por quê? Porque às vezes existem muitas pessoas que exigem muito de Deus, exigem da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, às vezes exigem a cura para uma enfermidade, alívio para uma dor. Irmãos, mas acontece que Deus, o nosso Pai, Ele é muito justo, até mesmo ao usar do seu poder para ajudar uma criatura. Agora, irmãos, não é justo uma pessoa que vive de qualquer maneira, de qualquer forma, que não cuida, não zela da sua saúde, às vezes se alimenta mal, às vezes faz esforço em excesso, além daquilo que o seu corpo permite ou admite. Irmãos, e depois, quando contrai uma enfermidade, algo de ruim, aí quer exigir de Deus a cura ou alívio para aquele sofrimento. Então observe, irmãos, que nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus, quando Ele nos criou e quando Ele nos deu um corpo que foi gerado lá no ventre da nossa mãe, Ele deu perfeito. Então nós temos o dever, nós temos a obrigação de cuidarmos, de zelarmos do nosso corpo. Então não é pelo fato, irmãos, de sermos exemplo apostólico, filhos de Deus, de contarmos com o amparo, com a graça, com a proteção dos céus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nós vamos viver de qualquer maneira, não cuidar da nossa saúde, não cuidar do nosso corpo, da maneira como nós alimentamos, da maneira como nós repousamos. Então tudo isso, irmãos, é responsabilidade nossa. Aí é claro, se porventura nós cuidarmos, zelarmos da nossa saúde, do nosso corpo, e viermos a adquirir uma enfermidade, algo que atrapalhe a nossa vida, aí sim, Deus, o nosso Pai, então Ele poderá agir e nos ajudar, nos libertar, nos curar de algumas enfermidades. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado neste aspecto. Eu ainda me lembro, irmãos, de uma mensagem da missionária, quando ela falava a esse respeito, ela ainda citou um exemplo. É claro que não está relacionado à saúde do nosso corpo, irmãos, mas está relacionado à integridade física do nosso corpo. Ela citou o seguinte exemplo: às vezes existem pessoas que moram em
grande cidade, às vezes cidade que existem muita violência, e sabe que num determinado lugar ele não pode passar, às vezes à noite, porque é perigoso, pode ter ali pessoas más, salteadores, e a sua pessoa poderá ser então abordado ou prejudicado com tais criaturas. Mas a pessoa, ao invés de desviar daquele caminho, ou fazer outro trajeto, ou se porventura está fazendo uma viagem ou algo semelhante, procurar chegar durante o dia, não, a pessoa não se preocupa. A pessoa pensa consigo, mas eu sou da Santa Avó Rosa, eu sou do Santo Irmão Aldo, eu sou guardado, sou amparado, eu vou e não vai me acontecer nada. Então observe, irmãos, que nós não podemos pensar assim. É claro, se não tivermos como evitar, aí sim, a Santa Avó Rosa, Deus, o Santo Irmão Aldo irá nos proteger, irá nos guardar. Irmãos, mas se nós temos uma maneira, se nós temos um meio de evitar, então nós precisamos evitar, para que seja mais fácil para Deus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo cuidar da nossa vida. Os irmãos entenderam? Então, primeiramente, nós precisamos cuidar, nós precisamos preocupar com a nossa vida, com a nossa integridade física, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. E aí sim, podemos descansar, vamos dizer assim, nos braços da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E também eu deixo aí um alerta para os pais, principalmente para as mães, que tomem cuidado com seus filhos, cuidem, zelem dos seus filhos, tanto no tocante à saúde do mesmo, cuidando do seu bem-estar, como também cuidando para que não saiam pelas ruas, para que não fique pelas ruas brincando, principalmente com outras pessoas que não têm a nossa fé. Às vezes tem pessoas que moram em cidades movimentadas e os filhos ficam pelas ruas, perambulando, brincando nas ruas. E isso, irmãos, é muito ruim, porque uma hora ou outra os seus filhos poderão se envolver aí em sérios acidentes e não poderá contar com a proteção, com a bênção, com o amparo da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte, vamos cooperar, vamos colaborar com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com o Reino dos Céus, para que eles possam ter mais facilidade de nos ajudar e de abençoar o nosso viver. Eu deixo aí essa pequena reflexão e cada um guarde consigo e procurem a cada dia analisar os seus atos, se está condizente com aquilo que temos aprendido da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Agradeço mais uma vez a sua atenção, o tempo que a sua pessoa disponibilizou para ouvir a nossa reflexão, para aqui estar conosco como companhia, e faço o voto de que a bênção e a graça da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, esteja com todos os senhores, com você, com a senhora. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique com a Santa Avó Rosa e com o profeta Santo Irmão Aldo. Até lá!